Boa tarde, reiniciando o nosso novo canal teórico, agradecendo muito a presença do meu amigo, excelente mastologista, professor titular da cadeira de ginecologia lá do Antônio Pedro, muitos anos, vasta experiência e gentilmente aceitou o meu convite de vir aqui hoje falar um pouquinho sobre câncer de mama. É uma patologia importante no sexo feminino e Renato vai tentar simplificar e colocar as nossas avaliações. Passo a palavra ao meu ilustre amigo e professor, Dr. Renato Bravo. Jefferson, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava comentando com o Jefferson, cada vez que eu conheço mais um negocinho da prefeitura, mas eu acho o quanto as pessoas são valorizadas e o quanto as pessoas gostam da história, né? Criam raízes, né? E me surpreendeu ter um programa de residência, que é um programa de residência praticamente inédito, né? Mas com um fluxo de residentes grande. Não é um programa de residência como o de vocês, com 7, não? Bem, vamos lá. Pode passar. A história do câncer. Não é? Quais são os fatores de risco que não podem ser modificados? Quer dizer, ser feminino, a história reprodutiva com baixa paridade, a história menstrual, na grande maioria das vezes, ciclos anovulatórios. O paciente tem uma menarca tardia, uma menopausa mais tardia, ou uma menarca precoce, desculpe, uma menopausa tardia. Mãe e avó materna, a irradiação, dietilbestrol, que é uma droga que utilizava antigamente, hoje a gente já não utiliza mais, raça branca, né? História pessoal, paciente que tem uma lesão anterior, uma hiperplasia típica, uma hiperplasia atípica, que é uma lesão precursora do câncer da mama, e 50 anos. Então esse é o grupo, passo próximo, que eu vou abordar na minha anamnese e considerá-la como sendo de grupo de risco. O que a gente pode controlar nesse grupo de risco? Para aqueles que a gente não muda, mas aqui a gente pode interferir. A paridade, a indução da fertilidade, gravidez assistida, controle de pílulas anticoncepcionais, a reposição hormonal. Reposição hormonal, diga-se de passagem, não é vilão, quando bem indicada e bem colocada. Agora, como era feito nos moldes anteriores lá atrás, que começava na pré-menopausa e terminava praticamente à beira da morte, é uma outra situação. Ingestão de álcool, amamentação, atividade física e obesidade. Pode ir ao próximo. 25% tem uma história familiar. 65% não tem a história familiar de câncer de mama. E 10% tem a hereditariedade, mãe, e a positividade para mutação em BRCA1, BRCA2. Aqui cabe até a gente falar alguma coisa da testagem de BRCA1, BRCA2. Quer dizer, é uma coisa viável, é uma coisa que se faz. Agora, a gente normalmente encaminha para um cidadão chamado, vou me permitir, estou guardando a distância, um cidadão que faz a oncogenética, ele faz o heredograma e ele vai estabelecer risco. Agora, a partir do momento que eu tomei essa atitude, eu tenho que ir à frente. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as medidas de prevenção primária de câncer de mama.
Prevenção primária de câncer de mama, a mais frequente, seria a mastectomia redutora de risco. O paciente vai fazer isso, quer fazer isso, então vale a pena. E é uma coisa viável, uma coisa que vale a pena ser feita. Vamos adiante? Mamografia. Não tem outra. É ressonância, é isso, é aquilo, é PET. Mamografia. A mamografia, ela reduziu sistematicamente o óbito de câncer de mama, ela aumentou de maneira significativa a incidência de doenças iniciais, carcinoma ductal in situ, que são situações que oferecem para a mulher cirurgias conservadoras, sem mutilação e 100% de sobrevida. Então, o rastreio sistemático da mamografia. Existem várias normatizações. O serviço público tem uma, de acordo com a economia no serviço público, de direcionamento de dinheiro para onde vai. Na vida privada, você pode começar a fazer mamografia com 35 anos, que se faz a mamografia basal, 40, 50 anos, a cada 2 anos. Acima de 50, mamografia anual. No serviço público, aí entra acima de 50, a cada 2 anos a mamografia, dependendo de como tiver, interrompe-se com 65, 70 anos. Quer dizer, a critério de cada um, mas desde que a paciente seja bem assistida. Vamos lá? E é isso, nas duas posições, crânio caudal e médio lateral. Axila bem posicionada, então você explora o oco axilar. Pode ir adiante. E você vai ter o posicionamento do radiologista. Na grande maioria das vezes, a paciente acha que isso é cumulativo. Eu tive ano passado BIRADS 1, agora estou com BIRADS 3, e ela sabe que no 5 é câncer. Não é progressivo. Não é? Essa classificação do Colégio Americano de Radiologia, ela permite apenas um fluxo de linguagem entre quem lê a mamografia e quem vê laudo. Facilita e agiliza isso tudo. BIRADS 4, suspeito. Mas ele é suspeito de 2% até 95%. Então ele é muito amplo nesse nível de suspeição. BIRADS 5 é sugestivo de malignidade, está na cara que aquilo é maligno. E o BIRADS 6, eu já tenho um diagnóstico feito e ela fez mamografia de uma outra maneira. Aliás, adicional. Pode ir. A irradiação está aqui. Então, essa periodicidade de 35 anos até 75 anos, dizer, a anualidade da mamografia, dizer, não traz implicação, dizer, da dose e a carcinogênese por causa da radiação mamária. Vamos mais adiante? Quando eu pego uma mamografia, normalmente eu vou olhá-la, direita com esquerda, esquerda com direita, crânio caudal, médio lateral. Tudo que acontece numa, acontece na outra. E é imprescindível, na frente do negatoscópio, a lente de aumento. Eu vou trabalhar procurando a lesão mais frequente que denuncia o câncer de mama, que é a presença de microcalcificação. Então, a lente é imprevisível. Identifica-se a imagem, é real. Apareceu na crânio caudal, apareceu na médio lateral. Qual o quadrante? O que significa? É uma lesão suspeita? É uma lesão que eu posso mandar a paciente voltar ano que vem?
não tem absolutamente nada demais, é um câncer de mama. E vai me responder isso aqui. O que eu tenho que fazer? Essa é, quer dizer, a sistemática de um ambulatório de mama. Você está tentando identificar aquelas pacientes que vão para o cuidado mais específico, o cuidado de diagnóstico. E é claro que não é só a mamografia. Aqui a gente está levando em consideração o exame clínico. São indissociáveis. Às vezes você se surpreende com uma imagem, a ausência de uma imagem mamográfica, e na clínica tem uma outra imagem completamente diferente que denuncia. Então é a anamnese, exame físico, a palpação, todas as etapas do exame clínico e a mamografia. Pode ir adiante? São essas as microcalcificações arboriformes, linear, as microcalcificações pleiomórficas heterogêneas, não é? E amorfas e indistintas. Isso é o que eu vou encontrar. Então eu preciso da lente de aumento. Agora, eu estou trabalhando aqui, na grande maioria das vezes, com lesões não palpáveis. Então, eu vou ter que ter outro recurso para poder chegar aqui. Não, uma lesão não palpável está localizada no quadrante superior externo da mama direita. Sim, mas o quadrante é isso tudo aqui. A lesão é desse tamanho. Então, eu vou precisar de recursos que me identifiquem aonde está essa lesão para eu poder chegar até ela. As microcalcificações, as características dela, microcalcificações lineares, aqui com microcalcificações vasculares. Todas essas microcalcificações aqui são microcalcificações ou calcificações mamárias benignas. Mais adiante. Nessas situações, são microcalcificações em que a gente tem, quer dizer, um índice de suspeição para câncer de mama. Pode ir adiante? As massas. Uma massa circunscrita, a massa borrada, microlobular, mal definida e espiculada. Está aqui os exemplos dessas massas todas. Eu vou ter o diagnóstico de um câncer de mama. Se a lesão não é palpável, eu vou identificar e vou biopsiar essa lesão. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa. Se você tem alguma dessas imagens aqui, que são imagens de suspeição de câncer de mama, você biopsiou, uma biópsia pontual, tirou um fragmento, a biópsia deu negativa, não pode ser validada. Só pode ser validada se ela der positiva. E se ela deu negativa, vamos dizer, biopsiei aqui, e quem é que me garante os outros 3/4 dessa mama? Mais adiante. Um fator que dificulta demais é a idade da paciente. Paciente de 35 anos, mama densa, parênquima mamária exuberante. Normalmente a gente pede a essas pacientes que façam a mamografia depois do fluxo menstrual. A mama está mais vazia e dói menos a compressão no mamógrafo. Mama densa, microcalcificação branca, não há contraste. Então eu tenho dificuldade de fazer o diagnóstico aqui. Diferente de uma mama lipossubstituída da paciente climatérica, onde eu não tenho parênquima mamário, eu tenho só essa imagem toda cinza, que me facilita fazer o diagnóstico. O percentual da densidade mamária, logicamente, quanto mais densa, maior o risco, não é? Pela minha dificuldade de encontrar a lesão.
As microcalcificações, neste arranjo aqui, são microcalcificações que nós podemos ter o diagnóstico de suspeição. Mas todas elas, esteatonecrose, alteração funcional de mama e fibroadenoma, todas são benignas. Mas nós só vamos saber se biopsiarmos. Mas, a princípio, a imagem o que é? É um BIRADS 4 ou um BIRADS 5, mas no final é que a gente vai saber. Pode ir? Uma imagem de uma densidade assimétrica, essa imagem mais esbranquiçada, sem correspondência contralateral. Uma imagem brancacenta ocupando toda a mama, que é característica do carcinoma inflamatório. A lesão espiculada com imagens de microcalcificações. Todas essas imagens são imagens que compõem o quadro do BIRADS 5. Aqui também mais exemplos. Aqui a gente vê uma agulha, isso é um material de biópsia de mama, um fragmento. Foi feita a biópsia de uma lesão não palpável, foi feito o agulhamento prévio, retirada essa lesão e foi levado ao mamógrafo, para a gente ter certeza que tirou e está tudo direitinho para poder dar ao patologista. Porque às vezes você recebe do patologista, não tem microcalcificação. Mas não tem microcalcificação por quê? Porque a peça não foi tratada com carinho. O cirurgião tirou a peça, jogou a peça na mesa da instrumentadora. A instrumentadora arremessou a peça em direção à vasilha da circulante. As microcalcificações, dependendo de onde estão, vão saindo. Então você tem que ter cuidado com a peça. Tirou, mostrou o patologista, olha, está tudo aqui direitinho, a lesão está aqui, para você orientar esse patologista onde corta. E mais, essa peça tem sempre que estar marcada. Superior, inferior e medial, que é o que a gente marca. No caso de cirurgia conservadora, havendo margem comprometida, que não foi objeto de estudo na primeira intervenção cirúrgica, se houver uma necessidade de reintervenção, você vai saber aonde é que você tem que mexer. Tá? Então, sempre marcada. Uma lesão espiculada, as microcalcificações difusas por essa mama, carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal invasor, pode ir mais adiante. Carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal invasor. Outras imagens de câncer de mama. E o ultrassom de mama, que é um outro método. Eu, quando faço mamografia, se eu tenho uma lesão nodular, o mamógrafo não me diz se ela é cística ou se ela é sólida. O conteúdo, quem vai me dizer é o ultrassom. Se eu tenho uma lesão cística, se ela é benigna ou ela é maligna, esse cisto, através da análise da parede desse cisto, quando é uma parede lisa, caracteristicamente benigna. Quando é uma parede com excrescências ou irregularidades, é um nódulo de suspeição. Mais adiante. Um cisto com parede lisa. Sombra acústica posterior, ele tem alguns elementos, esse cisto aqui no interior dele. Este aqui é um cisto com características benignas, aqui está mais fácil. A onda sonora vem, ganha velocidade aqui no cisto, e ele forma essa imagem mais brancacenta posterior, que é o reforço acústico posterior, que é um sinal ultrassonográfico de benignidade. A sombra acústica posterior é um sinal ultrassonográfico de suspeita. Mais recentemente, o nosso mamógrafo evoluiu. A gente tem na mamografia uma imagem crânio-caudal e uma imagem médio-lateral. E às vezes
acontecia sobreposição de imagens que você não conseguia diferenciar um do outro. Com a aquisição da tomossíntese mamária, ela faz uma varredura da mama de 0 a 180 graus. Então ela consegue fazer os cortes, pode ir mais adiante, e você consegue, aqui, o aparelho, e você consegue, olha aqui, ó, dissociar essas lesões. É um exame excelente para a gente fazer. Só que o custo inviabiliza para fazer prevenção primária. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue uma mamografia hoje, 150, 200 reais. Uma tomografia, no mínimo 700, 900 reais. Então, para rastreio, não dá. A gente usa a tomografia quando você tem uma imagem e que está uma sobreposição e que você não tem uma definição dessa imagem e você precisa de uma abertura maior daquela imagem para poder definir o que você vai fazer. Vamos mais adiante? Olha aqui. A imagem da tomografia e a imagem da mamografia. Essa situação aqui, diferente daqui. Ela é muito mais apurada do que a mamografia e consegue ver o que a mamografia não vê. Vamos mais adiante? A ressonância, ótima. Não é? Desde que dentro... Alguns autores hoje em dia já apregoam a ressonância como método de rastreio para mamas densas. Outros já também a tomossíntese para mama densa. Na grande maioria das vezes, as pessoas continuam fazendo a mamografia e deixando tanto a ressonância quanto a tomossíntese para situações mais especiais. Vamos mais adiante? É o que vai aparecer agora. Você injeta um contraste na mama e 7 minutos seguidos você vai fazer as mamografias e faz a subtração toda do parênquima mamário e aqui tem uma imagem de suspeição. Está começando a ser comercializada. É um método ainda muito mais caro, mas é mais rápido do que a ressonância, mais barato do que a ressonância. Talvez venha a ocupar um lugar de destaque na propedêutica da mama. Podemos ir? E como eu estou falando de diagnóstico por imagem, no exame clínico, eu palpei uma lesão, eu vou levar essa paciente para biopsiar. Eu vou fazer a punção aspirativa com agulha fina, diagnóstico citológico. Ele só vai me oferecer o seguinte: tem atipia ou não tem atipia? A core biopsy, a biópsia de fragmento único. Eu posso fazer a biópsia guiada manualmente de lesão palpável. De lesão não palpável, como é que eu faço? Guiada pelo ultrassom ou guiada pela radiologia. Existe um software que é acoplado ao mamógrafo. Você põe a paciente na posição, vê a lesão, identifica, bota o cursor lá, monta a agulha e o aparelho é calibrado para a agulha entrar, tirar um fragmento e sair. Você faz a biópsia. Ela pode entrar, não tirar um fragmento e deixar um fio lá dentro. É um fio guia que você vai ao centro cirúrgico para fazer a retirada desse fio. Ela pode entrar, deixar uma pastilha radioativa lá dentro, e você vai para o centro cirúrgico com um gamma probe para rastrear a lesão radioativa, imagem radioativa, tira aquilo ali e leva para o centro cirúrgico.
O fio é muito mais fácil de trabalhar, porque retirou, você joga no balde. A pastilha radioativa, você já não pode fazer isso. Você retirou a peça, você tem que pegar a pastilha radioativa, tem um técnico habilitado a isso, a receber, embalar aquilo e levar para o descarte, aonde é que pode ser feito. A biópsia vácuo assistida é a mamotomia. Desse procedimento, você tira 15, 20 fragmentos, às vezes você tira uma lesão inteira. Ela entra uma agulha, acoplada a uma bomba de vácuo, e vai biopsiando, tirando aquele material. A estereotaxia e a semente. Vamos lá. Esta é a pistola para poder acoplar a seringa, que a gente trabalha com pressão negativa, então você está com uma mão fixa. A partir do momento em que você popularizou a cor biópsia, ela hoje em dia ela é muito menos usada, porque ela só vai oferecer tem atipia ou não tem atipia. E ninguém vai para tratamento definitivo só com esse diagnóstico citológico. Vamos mais adiante? Essa é a agulha de Coppens, desse cidadão aqui. Ele é um gancho, um anzol. Vê que ele entra na lesão e abre. Então ele fixa a lesão aqui no meio, olha. Você usa como condutor do fio guia. Entra, sai pela pele. O paciente fez o procedimento lá na radiologia. Eu vou para o centro cirúrgico, estou o fio guia aqui na mama, eu vou dissecando aquilo tudo até encontrar o centro, tiro, marco e radiografo a peça. Vamos mais adiante. As sementinhas de iodo. É muito mais caro do que o fio, muito mais trabalhoso. Vamos mais. A pistola de cor, guiada pelo ultrassom. Essa é a mesa de mamotomia. Ela é própria para isso. Você tem um espaço aqui, onde isso aqui é a mama, aonde entra a mama. Você tem esse anteparo de acrílico aqui, fixa a mama, aqui está a pistola e o equipamento de vácuo-sucção acoplado. E aí o paciente fica comodamente, você faz um bloqueio na pele, vai tirando aquilo ali, melhora as condições para o paciente, porque é confortável ela estar deitada naquilo ali. Vamos mais adiante. Os fragmentos da cor, aqui a marcação da onde foi feito, da mamotomia. Normalmente você coloca um fio pequenininho, um marcador metálico, aqui na área da lesão. E futuramente você vai rastrear essa mulher e ali você sabe que foi tirada a lesão tal, tal, tal e tal. Mais adiante. E aí a gente tem o diagnóstico de câncer. Carcinoma in situ, não invadiu, carcinoma invasor. O ductal ou lobular. O ductal tem todas as manifestações e o lobular é um tumor de baixa variação histológica e hoje em dia o carcinoma in situ lobular é um marcador. Então você não mexe nele, diferente do ductal. No outro, são esses tipos que eu tenho, carcinoma ductal infiltrante, bem diferenciado, moderadamente ou pobremente diferenciado, é o que eu vou ter quase em 80% dos casos. Vamos mais? E aí, a gente começa a modificar as coisas e a gente entra numa coisa chamada medicina de precisão, não é? Que é o que está se fazendo hoje em dia, não é? O sequenciamento genético dessa lesão, tá? Os cânceres de mama positivos e negativos para receptor de estrogênio são doenças completamente diferentes. Então você já faz o estudo imunohistoquímico.
Você faz o diagnóstico histológico, você faz o diagnóstico imunohistoquímica e você vai para o sequenciamento genético. Tudo isso para quê? Para você apurar o resultado do tratamento. Existe uma heterogeneidade genética dentro de grandes grupos de câncer, receptivos e negativos para receptor de estrógeno. O meu câncer não é igual ao seu, que não é igual ao do outro. Quer dizer, é a questão da identidade genética do tumor. O diagnóstico dos subtipos é imprescindível para a condução, não é? E as assinaturas genômicas, são modelos primitivos ou preditivos de mutações germinativas, estão sendo incorporados à prática clínica. Não há 2 cânceres na mama que exibam um repertório idêntico de alterações genéticas e somática em resolução de pares bases. É a identidade tumoral, a individualidade da doença. Porque a gente sempre tratou o câncer de mama. Né? E a gente está mudando para um outro paradigma da individualidade. O diagnóstico molecular, eu fiz a histologia e vou para a imunohistoquímica para me dar o diagnóstico molecular. Receptor de estrogênio, progesterona, HER2 e o KI67. Todos esses marcadores são estudados e aí vamos classificar em luminal AB, HER2 positivo e basal-like. Este basal-like é o pior de todos, que é o chamado triplo negativo. Vamos mais? Todos os cânceres de mama, 65% a 75%, são receptores de estrogênio positivo, HER2 15% a 20% e triplo negativo em 15% das vezes. O basal e a mutação em BRCA e o triplo negativo, eu tenho o pior prognóstico. O luminal e os receptores positivos, que é o luminal aqui também, são os cânceres de melhor prognóstico. E aí eu vou para a terapia adjuvante. Tratamento cirúrgico, não é? Remover todas as metástases, se possível, daí o esvaziamento da axila, em que você vai aumentar a possibilidade de cura. Não havendo possibilidade de eu tratar a terapia adjuvante, a quimioterapia adjuvante, eu passo para a neoadjuvância, que é a quimioterapia citorredutora. Eu trato um tumor não operável ou intratável, reduzo ele, normalmente em pacientes irressecáveis, localmente avançado, pacientes com doença metastática, e aí eu vou transformá-lo numa doença operável ou numa doença tratável. E a outra modalidade é apenas para a gente oferecer qualidade de vida para essas pacientes. São aquelas lesões ulceradas, que às vezes no nariz da gente ninguém aguenta, e a paciente tem isso, e escondeu aquilo tudo ali, e a gente vê, não vê tanto mais hoje, mas ainda descobre algumas vezes isso. Vamos lá. Este senhor aqui foi o cara que em 1890 descreveu a mastectomia. Esse é o Sir William Halsted, da John Hopkins, uma sala de cirurgia daquela época, e ele é responsável também pela luva cirúrgica. Diz a história que a instrumentadora dele tinha alergia e por aí vai. Vamos lá. Mais recentemente, este senhor aqui, que morreu tem uns 3 anos, Humberto Veronese, é o responsável pela cirurgia conservadora de câncer de mama. E a história do câncer de mama é uma história relativamente recente.
Imagine vocês, de 1890 a 1975, a cirurgia de Halsted, mastectomia radical, os 2 peitorais, esvaziamento axilar. Indiscutível. Humberto Veronese, em 1975, num trabalho multicêntrico europeu, propôs, em tumores até 2 centímetros de diâmetro, fazer a ressecção do quadrante, o esvaziamento axilar e o restante da mama irradiar. Num follow-up de 5 anos, de cerca de 1.500 pacientes, meio a meio, ele mostrou que era exatamente idêntico. Então aí surge a cirurgia conservadora, quer dizer, nos anos 70 do século passado. E ela hoje ocupa praticamente a grande maioria das indicações cirúrgicas. Por quê? Por causa da mamografia. Porque você está fazendo diagnóstico mais precoce. Por quê? Por causa da sensibilização das mulheres, da necessidade do exame clínico, da necessidade do exame periódico, por causa do Outubro Rosa, por causa dessas coisas todas que a nossa sociedade está vivendo e a gente está mudando a história da doença. O carcinoma inicial, controle da doença, axila, tirar o que a gente pode tirar, com conservação da forma e função e, logicamente, na prevenção da doença. Então, eu trato ressecção do tumor com margem livre. Então, aqui entra o patologista na sala. É imprescindível na cirurgia conservadora, eu tenho que ter o patologista na sala para me dizer, tem tumor na periferia, não tem tumor na periferia, a margem está livre. Estudar os linfonodos regionais e a terapia, a radioterapia adjuvante. Este é o tratamento conservador do câncer de mama. Então, vamos lá. Cirurgia do tumor primário. Eu posso fazer a mastectomia, eu posso fazer a cirurgia conservadora, tumorectomia, quadrantectomia, mastectomia segmentar, parcial mastectomia, o que você quiser chamar. Tirei um pedaço daquela mama, não tirei a mama toda, fiz a mastectomia conservadora. Como é que você indica a mastectomia conservadora hoje? Quando dá para ser feita. Eu posso pegar um tumor de 4 centímetros, que era preconizado 2 centímetros, e fazer uma mastectomia, uma cirurgia conservadora? Posso. Depende do volume da mama. Então, que fique esteticamente correto. Numa mama pequena, um tumor não vai dar. Tá? Então, a gente tem que ter essa racionalização. E aí, começando a fazer essas cirurgias conservadoras, esvaziando a axila, em diagnósticos iniciais, descobriu-se que estava esvaziando-se demais a axila. 60% das vezes a axila era negativa. E você tinha uma maior morbi-letalidade com o esvaziamento axilar, sem necessidade. Aí entrou o próprio Veronese, que propôs uma técnica chamada de linfonodo sentinela. É o primeiro linfonodo antes da cadeia axilar. Então ele injeta um contraste radioativo neste linfonodo e na cirurgia eu vou buscar com um gama probe, que é um contador de radioatividade, esse linfonodo, e dou ao patologista. Linfonodo está positivo, esvazia a axila. Linfonodo negativo, não esvazia a axila. Tá? Então, T1 e T2, o linfonodo sentinela está indicado, linfonodo sentinela negativo, nenhuma dissecção. 1 a 2 linfonodos sentinelas positivos.
Se for cirurgia conservadora, não se mexe. Vê que eu já estou me arvorando aqui. Anteriormente era só negativo que eu não esvaziava. Mas aqui eu já estou, compartimentalizando em algumas situações, porque eu posso dar conta lá na frente, irradiar a axila e por aí vai. E se for mastectomia, esvazie. Mais de 3 linfonodos sentinelas positivos, ou tumor T4, esvazia a axila sem discussão nenhuma. Isso é um esvaziamento axilar, intercostal, né? Os vasos, aqui está o peitoral. Isso é uma axila bem dissecada. Eu começo a dissecar daqui, que é o nível 1, nível 2 e nível 3, quando os vasos entram lá dentro do tórax. Esse é o esvaziamento axilar. Pode. Isso aqui é uma cirurgia do linfonodo sentinela. Ele aqui, além do contraste radioativo que ele está, que esse é o gama probe, olha aqui, a gente injeta na mama, imediatamente antes da cirurgia, azul patente. Facilita você identificar. Esse linfonodo ele é do tamanho de um feijãozinho, um grão de milho, alguma coisa maior. E é a cor da gordura toda, você não tem como identificar, a não ser palpando ou com probe. Mas quando você tem a coloração ali no pré-operatório, aí você consegue identificar, agiliza a cirurgia. Bom, mais adiante. Cirurgia conservadora, olha só. Essa paciente, vejam aqui, é uma paciente jovem, só para ver a textura da mama e o complexo areolo-papilar. Ela fez uma cirurgia conservadora, tirou a área, patologista na sala, limites livres, veio para o linfonodo sentinela. Olha o resultado estético. Não é? Vamos mais. Olha aqui, ó, uma cirurgia conservadora. Essa aqui ela fez uma marcação, ela já tinha um marcador antes, esvaziou até o peitoral e se tratou a axila. São 2 incisões. Essa aqui se esvaziou a axila. A peça marcada, né, com os fios superior, inferior e medial. Diferente disso, não é que é uma cirurgia radical. O paciente sai com dreno de tórax. Normalmente, o esvaziamento axilar, a paciente experimenta limitação de movimento, não que a cirurgia fizesse isso, mas ela, no momento que ela faz isso aqui, ela estende a parede, traciona a cicatriz e ela fica receosa da cicatriz abrir. Pode mais adiante. Das cirurgias conservadoras, olha aqui, ó. Tumor da interseção de quadrantes superiores, olha o resultado tardio. Com esvaziamento axilar. Tumor central, com esvaziamento axilar. E os testes genômicos, não é? Utilizo o perfil de expressão gênica do tumor de mama para estimar o risco de recorrência dessa doença. Então, eu tenho de primeira geração o Oncotype e o MamaPrint. São relacionados à proliferação celular e de modo que esses testes têm uma melhor estimativa no que diz respeito à recorrência. Isso é uma coisa que se faz rotineiramente para você poder saber se vale a pena usar tal droga ou não vale a pena usar tal droga. As assinaturas de segunda geração, o EndoPredict e o PAN, Breast Cancer Index, fornecem também informações prognósticas quanto ao risco de recorrência. Vamos lá? Estou acabando. Terapia adjuvante e o risco de recorrência. Variáveis clínicos patológicas, tamanho de tumor, grau histológico, linfonodos,
invasão angiolinfática, o patologista te dá tudo isso. A imunistoquímica te dá isso aqui, receptores em RER, estima o risco de recorrência, e tudo é o potencial benefício da quimioterapia adjuvante associado à idade da paciente, ao status menopausal, circunstâncias pessoais, indicam o que fazer ou o que não fazer também. Calculadores de risco como Adjuvante Online, CancerMed, FIGPROG, Predict, estimam o risco de recorrência e de mortalidade. O oncologista clínico vê tudo isso. Cada droga é extremamente cara. Então você tem que ver, vale a pena? Essa mulher tem um risco de recorrência absurdo. Vale a pena? Não, ela não tem risco de recorrência. Então para que você vai usar? Vamos lá. A última. Bom. Vou fechar, por favor. Eu espero que tenha atendido a expectativa. Agradecer muito a apresentação do Dr. Renato. Renato, eu tenho visto, eu não sei, né? Não é minha especialidade, lógico. Eu tenho visto diagnóstico de câncer de mama em mulheres jovens, né, Renato? Ou eu é que estou... Não, a gente tem... E é uma tragédia, né? Porque às vezes não completou a paridade. São pacientes em que você vai tratar e, dependendo do tratamento, vão se tornar inférteis. Então, essa paciente você tem que abordar e incentivar a preservação dos ósseos dessa paciente para uma fecundação futura, se assim ela desejar. Mas são pacientes com prognóstico muito ruim em relação a uma mulher de mais idade. Os tumores, na grande maioria das vezes, são tumores muito agressivos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, a outra tem uma ideia de que tem que fazer mamografia e ultrassom. Né? A mamografia, ou melhor, o ultrassom na mama densa, ele funciona muito bem. Mas o ultrassom não pega a microcalcificação. A ressonância não vê microcalcificação. E qual é a lesão que acontece em 80% das vezes no diagnóstico precoce? Microcalcificação. Então você perde tempo. O ultrassom, naquelas circunstâncias, você tem um nódulo, se ele é sólido, se ele é cístico, se o interior dele é um nódulo de suspeição ou não é um nódulo de suspeição. Por exemplo, eu pego uma paciente com uma patologia de mama, um nódulo de mama. Dizer, vou espetar, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, não faça não. Primeira coisa, se ele for cístico, for elástico, faz o ultrassom. Vê qual é a parede desse, para você depois fazer esse tipo de procedimento. Paciente jovem, nódulo cístico, alteração funcional de mama. Isso regride espontaneamente, sem problema nenhum. Não precisa repetir a ultra de tempo em tempo? Não, exame clínico. Exame clínico. A gente precisa voltar ao exame clínico. A gente precisa... Eu vejo pacientes de mama que o doutor não botou nem a mão. O doutor pediu ressonância, mamografia, pediu tomossíntese, porque tem, às vezes, aquele profissional que trabalha no oba-oba, né? Vou fazer o que está na moda, o que está mais moderninho, tá? O que dá mais impacto social. Não, meu médico mandou pedir uma ressonância ali na Amaral Peixoto. Não, eu fui fazer lá na Barra.
no shopping center dos exames, negócio bonito. Então, é palpar. O exame clínico é uma coisa assim que você fecha muita coisa com o exame clínico. A mamografia aqui foi dado ênfase porque é uma ferramenta de prevenção secundária. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo fazer prevenção secundária. O que é uma prevenção secundária? Eu estou buscando aquela lesão que não aparece e vai aparecer. A gente costuma comparar igual um trem na estação. Você está numa cidadezinha lá do interior, não sei de onde, e ali tem uma estação. Ali passa um trem. Não tem ninguém para te informar. E você passou dias ali, não passou trem nenhum. Você fez várias mamografias, não viu trem nenhum. E um dia esse trem aparece. O duro é quando esse trem aparece e você fez uma mamografia no ano passado e estava normal, e esse ano vem uma doença avassaladora. Primeira coisa que a paciente faz é olhar para a sua cara. Você falhou, né, doutor? Ano passado, esse é o famoso câncer de intervalo, que é uma doença agressiva, e é assim que ele cursa. As pessoas ficam constrangidas até de... Mas é isso mesmo. E você tem que saber isso para não deixar, quer dizer, que transpareça o constrangimento. Fala um pouquinho mais alto, Luca, por fazer um favor. O que a mamoplastia faz? Ela pega uma mama assim e transforma numa mama assim. O que é isso aqui? Uma mama densa, de maior densidade. Então, reza a lenda que mama mexida de cirurgia plástica, só ressonância. Mama mexida de cirurgia plástica, mamografia, ressonância. Mas a mamografia, o papel da mamografia é a lesão inicial do câncer de mama, a lesão mais frequente. A gente teve oportunidade de fazer um estudo disso aí, que foi tese de doutorado minha. A gente tinha no meu material, que é material daqui, peguei material do Antônio Pedro, material de alguns serviços, e juntei uma quantidade grande de lesões iniciais do câncer da mama. A microcalcificação teve presente em 78% das vezes. Quer dizer, é muito grande isso aí. Então, por isso que você tem que olhar, não é no janeloscópio, é no negatoscópio, é sentado, é com a lente ali direitinho. A ressonância pode fazer? Pode, não tem problema nenhum. Mas não deixe de fazer a mamografia também. Alguém quer fazer algum comentário? Mais uma vez, agradecer a vinda do Dr. Renato Bravo. Fiz algumas colocações importantes, aprendi muito, sempre aprendo. Muito boa apresentação, espero que meus residentes tenham gostado. Acho muito importante a vinda do talento desses profissionais poder enriquecer as nossas aulas. Agradeço todo mundo, agradeço mais uma vez meu amigo. O Renato, além de bom médico, excelente, é muito meu amigo. É médico da minha família e
não sei quantos anos atrás, minha querida esposa me acordou às 7 horas da manhã e disse: eu não tenho boa notícia para te dar, mas eu não estou aguentando dormir mal. Eu fiz uma mamografia e apareceu aqui uma imagem suspeita na mama. 7 horas da manhã, e tanta raiva, né? Mas assim mesmo, eu não aguentei. Liguei para o Renato imediatamente, ele atendeu a gente. Nós levamos a mamografia, ele olhou e falou: não posso dizer nada e tal. Examinou ela e falou: vocês têm que fazer uma tomossíntese. Eu nem conhecia esse exame. Naquele dia eu saí do consultório dele e achei lá pelo endereço que ele me deu, um endereço lá no Leblon. Eu saí correndo para o Leblon com ela e foi feito no mesmo dia, porque eu sou um cara muito ansioso, não ia aguentar ficar esperando para a semana que vem. No mesmo dia eu cheguei lá, a mulher me atendeu muito bem, fizemos a tomossíntese. Depois de uma meia hora a doutora me chamou lá dentro, olhou para mim e falou assim: isso é uma superposição. Lembra, Renata? Comecei a chorar, tento. Desci, liguei para o Renato pelo telefone e voltei com a minha mulher. Aí fizeram um abatimento para mim, ficou por 500 prata. Como bom árabe, eu gostei do abatimento. E foi o 500 prata mais feliz daqueles últimos anos que eu paguei. Então, depois daquilo ali, eu descobri que existia tomossíntese, né? Mas pelo que eu entendo do Renato, não é todo mundo que tem que fazer tomossíntese, né, Renato? Eu acho que ainda a primeira coisa que o Renato e todos os bons médicos falam é o exame físico, que não tem, né? E ele cada vez mais está sendo demolido pelos exames complementares. Quando eu fui coordenador da CREG, era assustador a quantidade de pedido de ressonância de mama. Eu não entendia por que aquela quantidade de pedido de ressonância de mama, Renato. Mas como é que eu ia negar? Mas era complicado. Então, valeu a pena, aprendi de novo, muita coisa com o Renato, e acho que vocês também aprenderam, e muito bom. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, um gratíssimo obrigado ao Dr. Renato.